dentro do projeto Saúde em Casa. Nós vamos começar o talk show hoje com o endocrinologista pediátrico Dr. Delmir Rodrigues, e é aberto aqui ao público. Eu queria convidar o senhor, Dr. Delmir, com muito prazer, recebê-lo aqui na nossa conversa, em homenagem especial às crianças. Vamos aplaudir o Dr. Delmir, né? Obrigado, Muito Luiz. bem, gente. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho junto com a Feira de Saúde. Em primeiro lugar, eu queria saber por que os super-heróis? Na realidade, nós buscamos aí, né, os super-heróis para ajudarmos no combate às principais doenças que acometem as crianças e uma forma de defender ainda mais os pequeninos aí que às vezes ficam, né, expostos a doenças, patologias que não são tão legais. Então veio aí o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro e o Hulk, né, que todo mundo está se divertindo bastante, tanto crianças quanto adultos. E nós estamos aqui com os microfones abertos. A equipe aqui da qualidade, do marketing, está à disposição de vocês. E eu queria começar, doutor Delmir, perguntando quais são as principais doenças que acometem as crianças? Bom, nós teríamos as principais queixas, né, para ser mais preciso, no atendimento tanto de consultório quanto no pronto-socorro. A principal delas, sem sombra de dúvidas, é a febre, né? Ela é responsável por 1/3 das principais queixas no pronto-socorro, associado ou não a outros sintomas, entre eles tosse, vômitos e diarreia. Então, no pronto-socorro, a gente tem muito essa queixa. Na questão ambulatorial, nós teríamos, né, a importância do acompanhamento com o pediatra de uma forma rotineira, lembrar que a criança até os 6 meses de idade tem o aleitamento materno exclusivo, até 1 ano de idade precisa acompanhar mensalmente, depois do ano de idade preconiza-se semestralmente, e a partir dos 3 anos o ideal é ir no pediatra anualmente, para poder fazer um acompanhamento de perto e, se conseguir detectar algum tipo, né, de patologia, de alteração, agir, porque o organismo está em crescimento. Se eu deixar isso para depois, pode ser tarde. Mães que estão aqui presentes, os nossos microfones, mães e pais, estão à disposição de vocês. Eu estou vendo que não só as crianças gostam de tirar foto com o Hulk, né? Estou vendo aqui médicos e enfermeiros. Doutor Delmir, o senhor falou de febre, vômito e diarreia. Por quê? O que causa normalmente na infância febre, vômito e diarreia? Bom, começando pela febre, né? Ou seja, o que seria febre? A gente considera a temperatura acima de 37,8. Então, é importante sempre ter termômetro em casa, sempre termometrar, ou seja, porque às vezes acha que a criança está quente, mas nós estamos, né, numa época do ano muito quente em Brasília. Verdade. Então tem que levar em consideração isso. Às vezes na madrugada, aquele bebê está agasalhado, vai lá, acha que a criança está quente. Não existe esse achismo. O ideal é termometrar, usar o termômetro de passagem calibrado, entendeu? E aí verificar a temperatura. Então a gente considera, né, a temperatura axilar, ou seja, aqui normalmente embaixo do braço, acima de 37,8. Importante, medicar. Então, a mãe, né, que tem uma criança, todos que têm criança em casa, tem que saber lidar com os antitérmicos, que nós teríamos aí várias classes de antitérmicos, normalmente de pirona, ibuprofeno ou paracetamol, que é muito usado na infância. E lembrar que medica, na dúvida, traz para ser avaliado, né? Porque às vezes traz a criança com febre e aí corre o risco, né, da criança fazer o que a gente chama de convulsão febril. Antes dos 5 anos é muito característico isso. A criança pode desenvolver a convulsão febril devido à imaturidade do termostato, que é uma região no cérebro que não controla a temperatura e acaba gerando a convulsão. O senhor falou da época, mas a gente também tem que lembrar da idade. Existem algumas doenças que as crianças têm que ter, vamos dizer, sarampo, catapora, é comum, é normal que a criança tenha?
Essas doenças que se manifestam com febre e alguma alteração na pele, qualquer tipo de mancha que seja, aí entra ali na classificação dermatológica. Mas nós temos que sempre que tem febre associado com alguma doença que entraria na pele, entraria dentro do grupo das doenças exantemáticas. Aí teríamos a catapora, que é a varicela, que hoje em dia entrou no calendário vacinal, então a importância das vacinas, né? Nós temos outras doenças também, a questão da rubéola, que já foi controlada, porque a criança, na maioria das vezes, é vacinada. Nós temos o sarampo, que está controlado no Brasil também, mas vez ou outra a gente tem um outro caso. Então, assim, o que a gente sempre orienta as mães: teve febre isolada, tenta manter a tranquilidade, controla com antitérmico. Porém, se essa febre vem associada com algum sinal de gravidade, entre eles, a maioria das vezes, manifestação cutânea, qualquer tipo de alteração na pele, é motivo de trazer imediatamente ao hospital. Além, claro, associado a tosse ou vômitos. Doutor, mães presentes podem fazer perguntas, pais. Alice está aqui com o microfone, se vocês quiserem fazer uma pergunta. Olha, quem tem filho tem dúvida. Sempre. Nós não podemos nos enganar com isso, e é uma situação comum. Alimentação. Essa história do bebezinho, quanto mais gorducho, melhor, leite com açúcar, essa história já caiu por terra? O senhor que é endocrinologista pediatra. Com certeza, a gente já conversa bastante sobre essa questão da alimentação na infância. Então, ou seja, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é o que nós preconizamos para o acompanhamento pediátrico, preconiza? Nós temos aí o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade. E sempre existe aquela dúvida: eu vou dar água para a criança na época que estiver muito quente? Não tem necessidade. A mãe precisa tomar água, precisa se hidratar bem, que automaticamente ela vai hidratar a criança, né? Então, a partir do 6º mês de idade, seria alimentação complementar. Até o 6º mês, até 1 ano de idade. A partir de 1 ano de idade, a criança já tem que estar alimentando-se com o que a família come. Só que daí volta aquela observação de que se a alimentação da família já é irregular, automaticamente a criança vai ser prejudicada. Então, todo mundo tem que ter uma alimentação saudável, tanto os adultos, a mãe, o pai, e fazer com que a criança comece a sua alimentação, ter esse hábito, que é uma mudança de hábito de vida, na maioria das vezes, quando o pai e a mãe programam ali ter filhos. A gente vê algumas crianças com menos de 1 ano de idade já em fast food, às vezes com 1 ano de idade, não em fast food, mas com refrigerante, sim. Refrigerante. Um mal necessário ou condenado? Totalmente condenado. Assim, fast food. Na realidade, antes de 1 ano de idade, não é preconizado açúcar, né? Então, ou seja, no refrigerante a gente tem muito açúcar, muita quantidade de açúcar. Então, antes de 1 ano de idade, de jeito nenhum. Aí depois chega o menino ali com 2 anos de idade, não quer comer nada, só quer saber de balinha, de refrigerante, e a mãe vai ao pediatra achando que vai ter uma solução. Só que, claro, às vezes a gente consegue resgatar um hábito melhor para a criança, desde que tenha-se uma oferta grande de alimentos, mas na maioria das vezes a gente tem uma grande dificuldade. Então, assim, é completamente condenado qualquer tipo de açúcar, muito sódio principalmente, antes de 1 ano de idade. Você introduz ali a partir do 6º ano a papa salgada junto com as frutas já. Então, assim, fazer um cardápio variado que permita que a criança tenha um hábito, de comer coisas variadas, que lá na frente ela vai manter isso. E comida caseira, né? Com certeza. Comida caseira, preparada sempre, nada com muito condimento ou industrializado. Ou seja, aqueles batatinhas de saquinho... De forma alguma. Dá uma saciedade grande para a criança, a mãe acha que está fazendo certo, mas de forma alguma. Totalmente condenável pela pediatria. Quais são as principais recomendações que o senhor daria para um crescimento saudável, além de uma boa alimentação? Existe a questão da prática de atividade física, né? Nós temos aí na pediatria uma grande frequência de crianças sedentárias. E isso está levando, a criar adultos obesos que não estão tendo a prática de atividade física. Porque melhora tudo, melhora a parte de condicionamento físico, a parte respiratória, a parte de desenvolvimento de musculatura. Claro, não é musculação.
musculação é condenável, atividade física, atividades em grupo, tá certo? Para a criança poder interagir, e isso é fundamental na infância. Além disso, a questão do acompanhamento com o pediatra, como já foi falado, a questão das vacinas, né, que são super importantes. A gente tem aí o calendário vacinal, as vacinas que são preconizadas. Atualmente entrou no calendário vacinas para meningite, vacinas para pneumonia, que é os principais agentes que causam patologias graves em crianças. A gente entrou com da catapora, que o Ministério da Saúde colocou recente, que é aos 15 meses, né? E tem para as adolescentes a vacina para HPV. Ou seja, lembrar que não é só a criança ali, não tem idade, mas nós temos também o adolescente que tem que tomar cuidado, tem que fazer acompanhamento. Hoje em dia, na pediatria, existe uma área chamada pediatria, o especialista em adolescente, para poder orientar e acompanhar. Então, assim, lembrar que o organismo em crescimento, a pediatria, ela visa a criança, ela não é um adulto em miniatura. Na realidade, é menor e está em crescimento. E tem características importantes, né? Em todos os seus sistemas são diferentes. Como ele está desenvolvendo a parte neurológica, endocrinológica, a parte óssea, metabólica, isso tudo, então, tem que fazer acompanhamento com o especialista desde tenra idade até a adolescência, que é uma das fases da vida que, assim, tem muito conflito, tem uma dificuldade grande. Então, devido a isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria optou por fazer o especialista em adolescente, para poder acompanhar direitinho e formar um adulto um pouco mais saudável, né? E evitar aí um futuro com doenças crônicas que não são tão legais. Nós estamos conversando com o médico endocrinologista pediátrico Dr. Delmir Rodrigues, aqui do Hospital Anchieta, dentro do projeto Saúde em Dia. E nós estamos fazendo esse trabalho simultaneamente a essa feira de saúde, que é exatamente em homenagem às crianças. Mães e pais que tenham dúvidas podem vir aqui. Esse projeto acontece todo mês, cada mês com um tema, e hoje é criança, é pediatria. Muita gente fala assim, mas meu filho é tão magrinho. Quando os pais devem se preocupar com o contrário? Essa preocupação é válida, tá certo? Porque, afinal de contas, quando a criança está muito magra, teria alguma patologia associada, algum comprometimento em absorção dos alimentos. Porém, é uma queixa nem sempre válida. Às vezes, a mãe tem muita preocupação que está muito magro, está muito pequeno, vai ao pediatra, pesa, mede, coloca nas curvas de crescimento e tanto ganho de peso e vê que está dentro do padrão de normalidade. Tá certo? Então, por isso, reforço a importância de acompanhar com o pediatra. Inclusive, hoje, na Feira de Saúde, que é em comemoração ao Dia das Crianças, a gente está fazendo isso, pesando e medindo as crianças e vendo que aquelas que têm excesso de peso, né, ou peso abaixo do esperado, recomendando fazer o acompanhamento, já solicitando alguns exames que forem necessários e orientando aos pais. E a criança que está acima do peso ou que está abaixo do peso, elas também têm uma dieta específica, assim como adulto, só que voltada para a criança. Sim, seria uma dieta específica. Não aquelas milagrosas do adulto para ganhar muito peso ou para perder. Mas uma dieta saudável, uma dieta com alimentos de uma forma bem distribuída, tá certo? Então isso é fundamental. Agora, lembrar que sempre os extremos não é bom, desde quando nasce. Existe aquela criança que nasce pequena para a idade gestacional, ou seja, que teve alguma restrição durante a gravidez, que vai ter problemas no futuro, puberdade precoce, pode ter comprometimento no colesterol, na gordura do sangue, pode ter comprometimento na estatura. Então, a criança que nasceu muito pequena tem que ter uma abordagem melhor. Da mesma forma que a criança que nasce muito grande, que é o GIG, né, que a gente chama de grande para a idade gestacional. A mãe fica super satisfeita, meu filho é grandão, mal sabe que por trás desse excesso de peso que ele teve ganhou durante a gravidez dela, pode repercutir em diabetes lá na frente, pressão alta, entre outras patologias crônicas aí que o adulto pode desenvolver. Então, foi pequeno, extremo, ou foi muito grande, é importante, reforça ainda mais a importância de acompanhar com o pediatra. Doutor Delmir, o senhor falou aí de pressão alta, de diabetes. Criança, a gente está lendo muito sobre isso, criança com hipertensa, criança com diabetes, é
é um fato novo? E isso é verdade? Isso procede? Com certeza. Nós temos que... o Brasil, há uma década atrás, viveu o que nós chamávamos de, né, desnutrição. As crianças eram extremamente desnutridas por falta de minerais, por uma dieta inadequada, pelo fato de não ter o aleitamento materno exclusivo. Então as crianças tinham essa questão da desnutrição. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem a criança, nós pulamos a fase da normalidade, passamos para o excesso de calorias, e isso fez com que levasse as crianças a terem, né, o excesso de peso, e esse excesso de peso, na maioria das vezes, já gera pressão alta, já gera diabetes e tem irritado. Nós temos muitos pacientes, né, que têm pressão alta, que na maioria das vezes não precisa de tratamento medicamentoso, basta fazer atividade física e controlar a dieta, acaba perdendo peso e controlando. Mas se não fizer isso, com certeza vai ter que entrar na terceira etapa do tratamento, que seria medicação, já antihipertensivos para criança, crianças usando insulina, medicamentos para controlar o açúcar no sangue. Então isso já é uma rotina, já é uma prática dentro da pediatria muito comum e preocupante. Preocupante, especialmente preocupante. Nós temos uma mãe aqui presente que não quis fazer a pergunta pelo microfone. Está ali ela. As crianças estão cada vez mais sedentárias, que o senhor acabou de falar. E qual a melhor idade para a prática da atividade física e quais atividades? Bom, nós temos... Eu, como especialista, pego muita criança já com essas complicações. Então, é muito curioso. Às vezes nós temos algumas crianças, um bebê obeso. O que eu vou fazer com um bebê obeso? Uma criança de 6 meses que está com excesso de peso. Na maioria das vezes, ela é o que a gente chama de obesidade associada ao leite materno. Não é culpa da mãe, na maioria das vezes a mãe não tem excesso de peso, não é culpa do que ela come, tá? Só que, geneticamente, a criança foi programada para ter excesso de peso. Então, se um bebê chega com excesso de peso, eu vou estimulá-lo o máximo possível a brincar. Né? Ou seja, ele vai ter um atraso no desenvolvimento, ele vai engatinhar mais tarde, ele vai andar com uma certa dificuldade, mas não por comprometimento neurológico, e sim por limitação do peso, limitação das articulações. Então, existe tratamento? Existe. A gente orienta os pais a distribuir brinquedos numa sala e estimular mais ainda a criança a brincar, a queimar caloria, que é dessa forma, brincar. Tá? Então, a partir dos 2 anos de idade, orienta-se já atividades, né? Pode ser tanto o esporte individual quanto o esporte coletivo. Dentro do individual entraria natação, entraria, né, bicicleta. Já os esportes coletivos, a gente tem uma observação. A criança que tem excesso de peso, está muito acima do esperado, a gente não recomenda fazer futebol, fazer vôlei de início, porque pode sofrer preconceito, pode sofrer bullying por não conseguir acompanhar os demais, mas não significa que não vai fazer atividade física. Recomenda-se então natação, esteira. Seria permitido academia para criança? A gente é muito questionado sobre isso. Desde que trabalhe essa parte aeróbica e que tenha um profissional qualificado acompanhando. Não é para adquirir músculo. Não, porque senão vai comprometer o crescimento daquela criança. Ele vai ficar fortinho, vai fechar a placa de crescimento e não vai crescer. A gente vê muito isso na questão dos atletas, né? Ginástica olímpica, eles são muito baixos por causa dessa particularidade, que eles desenvolvem muito a musculatura e fecha a placa de crescimento. E por incrível que pareça, da mesma forma que a gente recebe crianças que querem crescer no consultório, a gente recebe crianças às vezes que não quer crescer porque quer ser um atleta olímpico. Ai, que coisa impressionante. Bom, então, incentivar o movimento. Natação, hoje de bebê já existe academias com natação. É o que eu sempre explico para os pais também, né? O fato de ensinar a nadar é proteção para o resto da vida, Claro. Porque afinal de contas tem 50% menos de chance de morrer, Exatamente. caso esteja num ambiente de piscina. E a gente vê muito isso também da questão de violência, né, dentro de casa, no sentido de evitar que a criança fique exposta a um ambiente inseguro, faz parte de proteção. Então, às vezes tem um ambiente com piscina, a gente pega muita criança que às vezes fica afogada. Se soubesse nadar, se praticar atividade física antes, com certeza já evitaria. Então, ou seja, é bom para tudo. É verdade. O senhor teria, assim, algum alerta da modernidade, vamos dizer? Eu vejo, assim, criança, bebê já com tablet. Ai, mas essas crianças já sabem mexer. Por um lado é bom, porque já nasceram nessa época, né? Mas tem um lado, assim, que o senhor chamaria atenção?
o que se preconiza pelos grandes estudiosos aí, pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Academia Americana de Pediatria? Que criança assista televisão a partir dos 2 anos de idade. Essa é a recomendação. Aí eu vou virar e vou falar isso para uma mãe que coloca galinha pintadinha ou qualquer outro tipo de desenho para a criança logo cedo, em creche. Mas não é recomendado. Além da questão de eletrônicos, tablets, telefones, celulares, tudo, recomenda-se a partir dos 12 anos de idade, né? Ah, mas é importante meu filho ter acesso à informação, saber lidar com informática, porque é o futuro. Só que isso está sendo precoce demais. A criança está deixando de brincar, automaticamente ela está deixando de praticar atividade física, ela está deixando de interagir, e isso, assim, está sendo muito preocupante. A gente não sabe como que vai ser a relação desse indivíduo na vida adulta. Vai ser uma pessoa depressiva, vai ser uma pessoa que vai viver... Com certeza, solitária, vai ter dificuldade para se relacionar. Então, existe um comitê, inclusive dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, que está preconizando isso, e a gente está tentando mudar. É um pouco difícil, porque a informática está aí, os meios eletrônicos estão aí, mas a gente tem que orientar o que é o certo. Alguma pergunta? Nós estamos aqui com a Alice, com o microfone, e participando da Feira de Saúde desse mês, em homenagem às crianças, com os super-heróis, alertando para a luta contra algumas queixas que acontecem bastante dentro do hospital. O senhor acha que... Outra questão que sempre me perguntam nas entrevistas, essa história de cuidar, caiu a chupeta, lava, esteriliza, limpa, não deixa a criança botar a mão no chão, isso é demais, é ruim também? Porque tem essa história de criar anticorpos, ou isso é lenda? É ruim. Na realidade, eu não posso expor ao excesso, né? Eu não vou deixar o menino ficar ali comendo terra, por exemplo, né? Que tem algumas crianças que acabam fazendo isso. Mas o fato de se expor a criança, tem que expor. É a forma que ela vai criar imunidade. Às vezes, entrar em contato com determinados micro-organismos, vou criar uma imunidade e vou acabar podendo combatê-los no futuro. Às vezes, colocar a criança numa redoma de vidro não é o ideal. Tá certo? Então, assim, agora uma coisa que preocupa também, eu sei que é um ponto um pouco, às vezes, delicado, porque a mulher, ela entrou no mercado de trabalho. Então, hoje em dia, as mulheres, elas não são mais tão preparadas para serem mães, né? Ou seja, assim, não tem aquela dedicação e é necessário para a creche, ok. Mas o fato de expor a criança ao ambiente com outras, ou seja, vários micro-organismos vindo de cada residência, acaba que algumas crianças podem desenvolver doenças em excesso. Tá certo? Então, assim, o que a gente preconiza? Em torno de 4, 5 infecções por ano, eu tolero. Tá? Então, infecção de ouvido, uma infecção de garganta, uma gripe. Agora, se a criança tem 3 pneumonias por ano, tem uma mastoidite, se a criança fica internada 4 vezes por ano, alguma coisa tem de errado. Então, eu vou ter que repensar aí nos cuidados dessa criança, vou ter que recomendar, às vezes, até tirar da creche e investigar o que a gente chama de imunodeficiências secundárias, né, a algumas patologias ou primárias. A criança, quando nasce, ela vai desenvolver totalmente a imunidade dela aos 5 anos de idade. Então, se eu exponho ela muito antes, muito precocemente, não é legal. Então, acaba que a criança acaba desenvolvendo muitas doenças e, às vezes, pode ser grave. Então, assim, aquilo que a gente sempre fala, os extremos não é bom. Então, nem muito antes, nem muito depois, e muito menos, assim, expor demais, mas também não colocar numa redoma de vidro e achar que a criança algo que vai quebrar ali, que tem que ter uma... Sim. Tem que ter uma atenção? Tem, mas não precisa ser exagerado. Dr. Delmir, que é endocrinologista pediátrico da Clínica Crescer, aqui do Hospital Anchieta, hoje conversando com a gente sobre alguns cuidados, alguns sintomas, algumas queixas recorrentes, e a gente chama atenção para as mães, avós. A avó é uma coisinha que estraga também, né? Quer docinho, quer pirulito, quer balinha.
A avó é uma situação um pouquinho delicada, né? Porque afinal de contas, o que ela não fez com o filho dela, ela quer fazer com o neto, né? E às vezes não é muito legal. Mas eu não condeno por completo, não. Eu tenho muitas avós assim que são verdadeiras guerreiras e que ajudam bastante no cuidado dos netos e que orientam as mães que, né, que não têm tanta prática. Aí assim, às vezes a gente pega muita mãe desesperada, com sintoma, uma febre ali que não está muito bem controlada, que não usou o antitérmico direito. A avó chega e fala, ó, faça isso dessa forma que vai dar certo. E aí chega com a gente. Eu, particularmente, não condeno por completo as avós, não. Desde que faça a coisa certinho. Ai, 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 tem a avó concordando ali. Você é Elas uma gostaram. avó participativa? Leva ali o microfone para eu ouvir essa avó toda charmosa que está aqui com a gente. Umas avós bem jovens também, né? Avós jovens. Como que é seu nome, por gentileza? Oi? Seu nome? Zélia. Zélia, você é avó? Sou avó, tenho 2 netos. 2 netos. E a avó é ser mãe 2 vezes mesmo? 2 vezes. Mãe com açúcar. E você é daquela avó que estraga ou você impõe alguma disciplina? Não estrago, eu imponho disciplina. Na questão de alimentação, por exemplo? Amo meus netos, mas não abuso, né? Tem que ter cuidado. Em que você acha que você é mais disciplinadora, vamos dizer? Na alimentação, nada de refrigerante demais? É isso, refrigerante demais sou contra. E na área da alimentação, participo pouco, porque fica mais com a mãe mesmo, né? E a mãe é cuidadosa também. Oba, ainda bem. Mas a mãe segue o exemplo, então. Não faço, também não estrago a criança, não faço todas as vontades. Que é o que a avó faz. Alguma pergunta específica? Não, acho que agora no momento não. O que você acha desse tipo de ação do médico estar aqui perto da comunidade? É bom, né? Tá passando alguma coisa para as mães, né? Mesmo para as avós. Né? Zélia, obrigada, viu? Por nada, eu que agradeço. Participação. Nós estamos filmando aqui hoje para o site do Hospital Anchieta.com.br e para o site viverembrasilia.com.br, que eu dirijo, conversando com o Dr. Delmir Rodrigues, que é endocrinologista pediátrico, coisa que muita avó não sonhava que existiria. Né? Porque a gente sempre pensava assim, não, esse negócio de endocrinologia é só para adulto. Mas é uma especialidade extremamente importante, né? Com certeza. Além de todas as subespecialidades dentro da pediatria, da mesma forma que o adulto tem o cardiologista, tem o pneumologista, tem o ortopedista, tem o endocrinologista, na pediatria nós também temos. Tá certo? Então, hoje em dia, claro, é importantíssima a figura do pediatra geral para ele triar, verificar se realmente tem necessidade de um especialista e encaminhar. Mas hoje em dia nós temos todas as subespecialidades que tem para o adulto, nós temos para a criança também, porque as patologias do adulto podem acometê-las e estão acometendo. Né? Doutor Delmir, criança e tombos e testa quebrada e queixo machucado são quase sinônimos, né? Sempre tem um susto, uma queda, escorregou, bateu a cabeça. Que cuidados imediatos depois do susto inicial a mãe, o avó, o pai devem fazer? Bom, a principal causa de susto inicial, né, que você usou esse termo, na pediatria é o trauma de crânio encefálico. A criança cair e bater a cabeça, que é um motivo de estresse grande. Né? Então, assim, depende muito de como foi a queda, né, de que circunstâncias ocorreram. E se a criança, na maioria das vezes, a gente sempre pergunta 3 sintomas associados. Teve desmaio, perdeu a consciência por algum momento, teve algum tipo de sangramento, né, ou nariz, ou ouvido, até mesmo pela boca, ou se a criança apresentou vômitos. Mas não é aquele vômito da criança chorar devido à dor, né? Porque às vezes chora, vomitou ali uma vez, ok. Não, durante 1 hora a criança apresentou 2, 3 episódios de vômito. Aí eu tenho que ficar atento, com certeza, e trazer para que seja avaliada, porque eu posso ter algum tipo de comprometimento intracraniano, dentro da cabeça da criança. Na maioria das vezes, acontece que popularmente conhecido como galo,
que é o hematoma subgaleal. Né? Graças a Deus que ocorra. É melhor ter um sangramento externo do que ter um sangramento interno. Que no caso do hematoma subdural, que é dentro da cabeça, aí eu tenho que fazer um acompanhamento, internar a criança. Alguns casos até mesmo é necessário fazer neurocirurgia. E falando na questão de trauma, de segurança, muitas mães questionam também a gente a questão do andador. Não, do andador. Do andador. Tá certo, isso aí é muito, muito questionado. Posso usar o andador? Ano passado, a Sociedade Brasileira de Pediatria impôs uma campanha, tá certo? Já repercutindo opiniões mundiais aí, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, não permitimos, não recomendamos o uso de andador. A criança pode muito bem engatinhar, pode muito bem andar sem a necessidade de um andador, tá certo? Então tem que tomar cuidado. Outro questionamento, a questão do bebê dormir. Isso, tá certo? Como que o bebê deve dormir? De barriga para cima, de barriga para baixo, né? Então também fizemos uma campanha, né, já há uns 2 anos atrás, que foi muito difundida e que ainda fala-se muito, com relação à questão do dormir. Então existe até uma foto da criança, um bebezinho com uma roupinha escrita, este lado voltado para cima. Ou seja, é para dormir de barriga para cima. Mas ele vai regurgitar, ele vai engasgar. E não vai acontecer isso. A criança tem o reflexo de virar a cabecinha. É diferente se ele ficar de barriga para baixo. Ele, na maioria das vezes, ele pode sufocar e a mãe não observar. Que é a síndrome da morte súbita do lactente. Nós temos um grande índice de crianças, de bebezinho ali que não tem o desenvolvimento neurológico muito importante, que acaba engasgando, acaba sufocando e vai a óbito. Tá certo? É uma situação muito, muito triste. Então, lembrar, este lado sempre voltado para cima. Tá certo? O máximo que acontece, de ladinho, mas assim, tem que ficar atento, porque às vezes dorme e a criança vira. Então, ficar de bruços não é legal. Então, o ideal é dormir de barriga para cima. Porque os estudos todos mostraram que dormir de barriga para cima não vai causar engasgo, não vai repercutir muito, a não ser que a criança tenha refluxo exacerbado, tenha uma patologia associada, que daí, pelo contrário, eu tenho que fazer um posicionamento que ela consiga ficar um pouquinho mais inclinada para não ocorra essa questão da regurgitação excessiva, tá? Que foi um modismo grande também, essa questão da doença do refluxo. Lembrar que todos nós, quando crianças, temos refluxo, ele é fisiológico. A criança tem que golfar, a criança tem que regurgitar. Quando isso ocorre em excesso, ou seja, a criança muito chorosa, a criança que regurgita muito, ou que não ganha peso, aí sim eu teria que me preocupar, pensar em doença do refluxo gastroesofágico e entrar com o terapêutico. Outra pergunta de outra mãe. A partir de que idade a criança pode ingerir doces? Ela pode ingerir doce, mas depende como é que o senhor... Na realidade, assim, a partir dos 2 anos de idade, eu posso pensar em ofertar açúcar para a criança, tá? Então, assim, muitas mães acabam ofertando a partir de 1 ano de idade. É muito cedo. Nem sempre, né? Como você mesmo colocou, às vezes, antes de 1 ano de idade, o menino já está tomando lá refrigerante, que não é recomendável, né? Que é uma fonte de açúcar. No caso... nos Estados Unidos é muito comum. A gente tem ali que a partir de 1 ano eu posso complementar a dieta com um leite artificial, tá? Que venha rico em nutrientes, isso é recomendável. Então, entre 1 e 2 anos, eu posso até mesmo usar uma fórmula infantil específica para crianças nessa faixa etária que não tem açúcar. Agora, o açúcar mesmo, doce mesmo, a partir de 2 anos de idade e com restrições, não é vou dar tudo de qualquer tipo de doce, mesmo porque se a criança for criar esse hábito, amamentar da forma correta até o 6º mês, não introduzir o açúcar das frutas apenas, até ali 1 ano, 2 anos, ela não vai aceitar, ela não vai gostar de brigadeiro, de chocolate, de biscoito, de outros tipos de açúcares que não são bons para a criança e para o seu desenvolvimento. Doutor Delmir, eu não posso encerrar sem lhe perguntar. Leite. Antigamente era criança, tem que tomar leite, é leite. Hoje já tem intolerância ao leite. Leite não é tão bom. Me fala um pouco do leite na alimentação da criança. A questão do leite, eu sempre questiono com as mães. Qual é o único animal
que toma leite depois do desmame? Nós. Nem a vaca faz isso, tá certo? Ou seja, a vaca cresceu ali, o terneirinho cresceu, ele vai pastar. Olha só, então a própria natureza nos mostra. Ah, mas as pessoas pensam, o que seria de um mundo sem o queijo? O que seria de um pãozinho de queijo, iogurte? Mas não é recomendável. Por quê? O intestino do ser humano, ele é programado a digerir uma determinada quantidade de leite, né? Ou seja, a lactose. Então ele tem uma enzima chamada lactase, e essa lactase ela vai ser produzida, né, assim, em grande quantidade ali durante os 6 primeiros meses de idade, e depois disso ela decai. Devido a isso, todos nós, até mesmo, não só a criança, o adulto mesmo, às vezes fica ali com uma dor abdominal, a barriga distende e associa ao excesso de leite. Tirou o leite, tolerou. Então, eu sempre recomendo assim, se for necessário, não conseguiu amamentar, se for necessário introduzir outro tipo de leite, seriam as fórmulas, que é o que mais se aproxima ao leite materno. Não é o recomendável. O recomendável é o aleitamento materno exclusivo. Mas acontece de uma ou outra mãe, na minoria, ser necessário entrar com leite. Ah, mas aí poderia vir, né, a questão da avó que a gente colocou. Na minha época, dava-se leite para o menino desde que ele nascia. Muitos de nós, inclusive, temos aquelas fotos clássicas, com um monte de lata de leite atrás. Isso, agora, eu sempre revido. Há 10, 20 anos atrás, as crianças morriam muito mais por pneumonia, muito mais por diarreia antes de 1 ano de vida, porque a alimentação era irregular. E por que tem tanto obeso hoje em dia? Se você for fazer um recordatório, a dieta durante a infância foi completamente irregular. Então, voltando à questão do leite, o leite não é recomendável. Ah, mas e a fonte de cálcio? Como é que eu vou fazer o menino metabolizar o osso, calcificar o osso de uma forma adequada? Existem outras fontes de cálcio. Então, fazendo acompanhamento, dosando direitinho o cálcio, verificando se tem necessidade de alguma suplementação. Isso é um outro ponto importante também. A história de que o menino está crescendo, está ganhando peso, eu quero um polivitamínico. Eu vou dar isso. Na nossa época, isso era muito comum. Dava-se muito polivitamínico. Hoje em dia a gente condena isso também. Não é necessário. É o que a gente chama de tratamento placebo. Ou seja, eu vou fornecer sem ter um resultado tão fidedigno. Às vezes só para deixar a mãe um pouco mais satisfeita. Isso não é legal. Por quê? A gente está vendo muitos adultos nefropatas, ou seja, com problema no rim, porque excesso de minerais que não eram necessários na infância. Tá certo? Então tem que tomar cuidado com relação a isso. Voltando à questão do leite, né, que a gente abordou, diarreia no início. Durante o período de diarreia, reduzir a quantidade de leite. Tem menino que toma leite o dia inteiro, tá certo? Se tiver com diarreia, vai desenvolver uma colite, ou seja, uma inflamação a mais do intestino, e não vai conseguir absorver esse leite. Então tem que tomar cuidado. Gente, nós conversamos com o Dr. Delmir Rodrigues, aqui na Feira de Saúde, em homenagem às crianças. Quero muito agradecer a sua presença e queria aplaudir nosso Dr. Delmir hoje aqui. Crianças, bem-vindas, muito obrigada e nos vemos aqui ao longo do ano. Eu que agradeço, Mônica, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade da atenção de todo mundo e dizer que a profilaxia é a grande chave aí da evitar doenças no futuro. Então, assim, hoje em dia a gente tem que preconizar isso. E o pediatra, né, claro que além de uma equipe multidisciplinar, o nutricionista, né, os outros profissionais, trabalham justamente isso. Tá? Então, prevenir doenças hoje, tá certo? Às vezes é uma criança que está pulando, brincando, que não tem problemas, tem que acompanhar com o pediatra? Tem. Não é só quando está doente. Ele precisa fazer o acompanhamento com a equipe para evitar problemas no futuro. Prevenção. Então, ou seja, prevenção, profilaxia, para que o futuro seja mais saudável. Muito obrigada a toda a equipe de marketing, Alice, Felipe, todo mundo da qualidade. Obrigado ao Hospital Anchieta e a gente se vê no próximo talk show. Valeu, obrigado.